E hoje vai acontecer assim, nós vamos falar mais ou menos meia hora, depois vamos abrir para perguntas de vocês, para ver como é que a gente responde, que ideias a gente tem para responder as perguntas de vocês. Tudo bem? Podemos começar? Eu estou com o controle dos slides? Beleza, então vamos lá. Crenças, pois é. Volta. É para pôr os slides já? Já pus. Espera um momentinho, estamos acertando aqui. Ok. O que são crenças, não é? Crenças são generalizações que a gente faz sobre causas, sobre significados, sobre limites, no mundo ao nosso redor, sobre comportamentos específicos, sobre nossas capacidades, crenças sobre quem nós somos. É isso que são crenças, né? A gente vai desenvolvendo crença. Começa mais ou menos lá pelos 3 anos, quando as crianças entram na idade do porquê, não tem a idade do porquê? Quando a criança começa a perguntar porquê, ela começa a montar, a criar o próprio sistema de crenças dela, saber o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Eu diria até que pode acontecer antes, até antes dos 3 anos. Porque, de fato, na medida em que a gente generaliza experiências vivenciadas e assume para elas um significado, mesmo que este significado não seja consciente, mas esteja implícito como uma memória que também deixa marcas, inclusive no nosso corpo, a partir de sensações que se repetem e que vão se associando a determinadas experiências. Então, com toda a formação da nossa neurofisiologia, de certa maneira, já tem experiências que estão sendo generalizadas e significados que estão associados a elas. Eles podem não ser conscientes, mas isso não é menos crença do que aquelas que a gente começa a formular com a consciência delas. E as crenças, veja, a maior parte das nossas crenças estão num nível inconsciente. As crenças mais importantes, nós não temos consciência delas, né? Quanto mais eu estudo, quanto mais eu pratico, quanto mais eu me conheço, eu tenho mais acesso às crenças que estão num nível inconsciente. Mas a maior parte do tempo as nossas crenças não são conscientes, as mais importantes. As suas crenças se manifestam em todas as suas escolhas. Tudo. Tudo que você faz, da sua carreira, a escolha de roupa, do seu almoço, escolha de parceiro, o que você vai fazer, o que você não vai fazer, o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Na realidade, as crenças fazem parte de um momento importante de como quando a gente processa informações, né? Quando eu recebo informações através dos sentidos, visão, audição, tato, paladar, olfato, eu recebo essas informações, processo essas informações e monto um mapa com base nessas informações. Quem já fez curso conosco, quem já fez practitioner, conhece bem que a programação neurolinguística diz que nós não vivemos no mapa, nós não vivemos no território, vivemos no mapa que a gente monta com base em informações recebidas do território. Ou seja, nós não vivemos naquilo que acontece, mas no que a gente faz do que acontece. A percepção que a gente tem e o significado que a gente atribui. No que a gente interpreta do que aconteceu. Lembra, um problema nunca é o fato. O problema é o significado que a gente atribui a um fato. E crenças e valores são a parte muito importante de como a gente processa essas informações para montar um mapa. O seu sistema de crenças faz isso, não é? Você tem crenças sobre tudo. Você tem crenças sobre... Autoestima eu vou deixar para falar já, tá? Você tem crenças sobre relacionamentos, sobre os seus papéis no relacionamento. O que eu acredito ser bom para um amigo? Quais são as minhas crenças sobre o papel de marido que eu sou? Quais são as crenças que eu tenho para o papel da minha mulher? Do que eu acho adequado ou que eu não acho adequado? Quais são as crenças que eu tenho do meu papel profissional e do papel profissional dos outros? Que crenças eu posso ter, por exemplo, sobre o que é saúde, o que é doença, o que faz bem, o que faz mal? Não tem gente que acha que se sair na chuva resfria?
E a gente, quando é criança, não adora passear na chuva e chutar a enxurrada? Né? Sobre saúde física, saúde mental, sobre espiritualidade. Veja, espiritualidade não tem necessariamente a ver com religião. Religião é o que tem a ver com espiritualidade. Cada um tem a sua espiritualidade, né? E é um conceito que provavelmente vai evoluindo no passar dos anos, quanto mais você se conhece, enfim. Quais são as suas crenças sobre espiritualidade? E uma parte fundamental do seu sistema de crenças são suas crenças sobre você mesmo, sua autoestima, que deriva de autoconceito e autoimagem. O que eu acredito de mim? E eu posso acreditar diferentes coisas em diferentes papéis. Eu conheço pessoas que se acreditam excelentes profissionais, mas em relacionamentos pessoais têm crenças mais limitantes do que outros. Enfim, suas crenças sobre você mesmo regem uma parte importante, grande, significativa do seu comportamento, das suas atitudes, do que e do como você faz. E quando se trata de autoestima, a gente deve lembrar que como ela também se relaciona com a nossa crença nas nossas capacidades, nas nossas competências, então, como você disse, pode ser que num contexto eu me sinta ok comigo mesmo, mas num outro contexto eu posso me sentir, como a gente diz, né, o verme do cocô do cavalo bandido, um zero à esquerda. Então, o incrível é que a gente pode trazer dentro da gente também crenças que estão em conflito. A gente carrega contradições dentro da gente mesmo. E não só num mesmo nível, ou seja, eu tenho uma crença sobre algo e posso ter uma outra crença que é sobre o mesmo assunto, que vai na direção oposta. Mas eu também posso ter camadas, posso ter níveis de profundidade, crenças mais aparentes, que estão à superfície da minha consciência, crenças mais profundas e sobre os mais diversos temas e assuntos da vida. Tem um exemplo de crenças que eu gosto muito de dar, que é esse aqui, ó. Os portugueses se horrorizaram ao saber que os índios matavam as pessoas e as comiam. Os índios se horrorizaram ao saber que os portugueses matavam as pessoas e não as comiam. O mesmo fato interpretado de duas formas diferentes, não é? O que é que você acredita sobre dinheiro? Tem muita gente que tem dificuldade em cobrar um preço pelos próprios serviços, né? O que você acredita sobre abundância ou não? Sobre quanto dinheiro é suficiente? Quanto medo você tem da escassez? Todo mundo tem medo da escassez. Tem gente que se apavora com ela. Tem gente que tem receio, tem graduações de 50 tons de cinza ou mais de 50 tons de cinza, né? Quais são as crenças que você tem sobre relacionamentos, como a gente citou há pouco? Por exemplo... O que é um bom relacionamento? Por exemplo, é muito comum que a gente se case e de repente a gente começa a conviver e a gente vai passando por fases novas dentro dessa relação. De repente a gente engravida, tem um filho, agora a gente se torna pai e mãe. Tem um filho ou 3. E pode ser que você, sem se dar conta disso, traga agora para esse momento da relação expectativas que estão condicionadas por crenças, das quais você não se dá conta. E você projeta sobre o teu parceiro uma expectativa de que ele corresponda àquilo que você acredita ser o certo e bom sobre ser pai, sobre ser mãe. E de repente essas coisas podem acontecer diferente, né? E aí a gente começa a ver a imagem que cada um carrega dentro de si sobre paternidade, sobre maternidade, e claro que elas estão condicionadas pelas referências que a gente recebeu. Muitas destas crenças que a gente carrega, tanto as conscientes quanto as não conscientes, elas foram a princípio absorvidas do ambiente cultural onde a gente nasceu. E esse primeiro ambiente é a nossa família. As primeiras crenças que a gente vai, de alguma forma, assumir, elas vêm das vivências, da modelagem, no sentido do exemplo que a gente modela, né? Que a gente imita, do pai, da mãe, das referências mais importantes entre os cuidadores. Bem, quer ver? Vamos juntar duas coisas. O que é que você acredita ser certo e o que você acredita ser errado,
né? Vamos juntar isso com relacionamento? Porque se você tem um parceiro, um sócio, um cônjuge, né? E eventualmente, por acaso, já teve alguns conflitos com essas pessoas, lembra deles e verifica se a maior parte dos conflitos que você teve não foi porque um queria que o outro fizesse as coisas do jeito dele. Porque aí entra o certo ou errado. Eu acho que eu estou certo e quero que ela faça as coisas do meu jeito ou vice-versa. Aí dá problema, né? É uma certa arrogância de nossa parte, muitas vezes, querer que os outros façam as coisas do meu jeito. Isso se eu acredito que o certo sou eu e os outros não. Óbvio que a gente não diz isso, mas qual é a qualidade da sua atitude diante das divergências? Porque uma coisa é importante lembrar, divergência não é conflito. Divergência, mais má comunicação dá conflito. Divergência, mais boa comunicação dá crescimento. Não é? Sim, então é bastante importante que a gente verifique não só a respeito das nossas próprias crenças, mas que a gente possa também ter um olhar para as crenças que os outros carregam e compreendê-los a partir disso, porque do contrário, a gente vai sempre tentar estabelecer uma supremacia da nossa crença sobre o outro. Então, que ficamos querendo convencer ou eliminar as diferenças. Então, como disse Gilberto, as diferenças não são em si o problema. O problema é a gente aprender a compreender o que leva o outro à sua diferenciação, especificidade, individualidade. E a gente poder, a partir desta compreensão, relacionar diversos pontos de vista. E com isso poder chegar a um enriquecimento e maior harmonia. A vida começa a melhorar. Quando a vida começa a melhorar, um monte de coisa acontece. Porque assim, tudo o que você pensa e sente que está ligado às suas crenças, tudo que você faz tem uma crença por trás. Tudo que você sente tem uma crença por trás. Ouvi bem isso, ó. Tudo o que você sente e pensa gera uma reação química no seu corpo. Alguns estudos citam, por exemplo, que o nosso corpo é capaz de produzir mais de 1.300 reações bioquímicas. Bruce Lipton diz isso, não é? Então, seu corpo é capaz de gerar tudo. Quando eu estou muito estressado, por exemplo, meu corpo vai gerar uma química. Dependendo de como eu lido com as emoções, com os sentimentos, meu corpo vai gerar uma química diferente, que pode atrapalhar ou pode ajudar. A gente tem aqui alguns exemplos de crenças limitantes, não é? Não quer dizer que você tem essas crenças. Algumas pessoas têm essas crenças e também não é preto e branco, tá? Isso tudo tem graduação, né? Eu atraio coisas ruins, ou eu sou medroso, ou eu sou covarde. Não tem momentos, tem gente que acha que eu sou uma farsa. Imagina se descobrirem o quanto isso, né? Mesmo quando eu faço uma coisa certa, foi só sorte. Isso não é meu, eu não consigo fazer isso direito, né? Necessidade de perfeccionismo, tudo tem que dar certo, não é? Gente que não se acha importante, que fica caçando confete, eu chamo, né? Buscando elogio das pessoas. Necessidade de reconhecimento, né? Uma necessidade de reconhecimento. Veja, reconhecimento não é ruim, reconhecimento é bom, todo mundo gosta de reconhecimento. É ruim quando eu vou viver em função de buscar reconhecimento. Aí é ruim. Mas reconhecimento é bom, não é? Tem gente que se acha pouco inteligente, tem gente que acha que tem que agradar todo mundo sempre, o tempo todo, né? Quais são as crenças que você tem sobre você, sobre o mundo à sua volta? Não é? Então, algumas destas crenças podem justamente ter um efeito limitante na nossa vida. E é interessante a gente também pensar que crenças podem evoluir, ou nós evoluímos, e nem sempre fazemos uma revisão destes significados que nós assumimos. Então, é possível que algo que foi tão certo, tão produtivo,
né, que nos levou a tanto progresso numa determinada etapa da vida, não o seja numa outra. Às vezes, algo que a gente acreditou, quer dizer, a que a gente emprestou valor e crédito, possa ter sido um princípio regente de uma fase do meu desenvolvimento. Mas nós, felizmente, somos dinâmicos, evoluímos e aí surgem novas fases, talvez com outras tarefas de desenvolvimento, outros princípios que adentram e regulam uma nova fase da vida. E aquilo que foi uma bênção numa fase, insistir naquilo talvez seja agora quase uma maldição. Então, aquilo que foi bom pode vir a constituir um efeito limitante. Vejam, às vezes a gente encontra alguém que não consegue, por exemplo, eu já vi uma situação assim, uma pré-adolescente ou uma adolescente que se desenvolve de repente no seu corpo e assume rapidamente formas voluptuosas, mas não amadureceu emocionalmente. Ela começa a despertar olhares, ela começa às vezes a sofrer um assédio, mas ela não sabe lidar com isso. E subconscientemente, por uma necessidade de se sentir protegida daquilo que ela sente como uma ameaça, que ela significa como uma ameaça, então ela começa a engordar, ela começa a comer compulsivamente e perde a forma modelar do seu corpo. Mais tarde, depois que ela adquiriu maturidade já para lidar com isso não é mais um problema, mas ela tenta agora emagrecer e não consegue. Por quê? Muitas vezes tem uma crença subconsciente que valida esta forma, que na verdade, quanto à sua silhueta é disforme, para conferir a ela proteção. Então, aquilo em que ela acreditou, ou aquilo que tinha um valor e que cumpria um objetivo legítimo, que atendia a uma necessidade dela naquele momento, agora está em contradição com o que ela busca. Isso pode acontecer. Nossa, e muito. É um exemplo que eu dou muito em cursos, de uma amiga baiana, anos atrás, linda mulher, boa profissional, divertida, elegante, tudo certo. Né? Conheceu o príncipe. Elegante, legal, bom profissional, delicado, sensível, tudo isso. Príncipe encantado, sabe como é? Conheceram, se apaixonaram, as famílias se conheceram, todo mundo ficou feliz. Vamos casar? Vamos casar. Bolo, igreja, apartamento, lua de mel, tudo como devia ser. Tudo perfeito. Volta da lua de mel, ela pergunta, eu bem, vamos ter um filho? Ele fala, eu acho que a gente podia esperar um pouco. Ela responde, pensando bem, vamos esperar um tempo mesmo. Talvez um ano ou dois, aí a gente pensa nisso, vamos curtir um pouco a gente, né? Tá bom. Passa o tempo, um ano ou dois, volta ao assunto. Meu amor, vamos ter um filho? Puxa, eu estava pensando nisso agora, vamos ter um filho. Resultado, ela para de evitar, né? Passa um tempo, ela acha que está grávida, vai fazer o exame no laboratório. Quando ela vai buscar o exame, abre e está escrito positivo. É tudo que ela queria, né? Pois é. Ela pirou, desbussolou. Desbussolar é um verbo novo, tá? Perdeu o rumo. E nós fomos pesquisar e descobrir, ela não tinha isso consciente, mas a gente, com as ferramentas adequadas, ajudou a se lembrar de fatos do tipo, ela tinha uns 7 ou 8 anos, ela martelou o dedo. Você já martelou o dedo? Dói muito, não dói? Para uma criança de 7, 8 anos, aquela dor vai matá-la no instante seguinte, certo? Vou ela com a mãe com o dedo latejando, meu dedo doeu, mas martelei. Vira a mãe com a melhor das intenções e diz, imagina minha filha, isso não dói. Você vai ver quando você tiver um filho, né? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, nasceu ali uma crença de que aquela dor que estava quase me matando não vai ser nada a hora que eu tiver um filho. E agora eu estou grávida. E aí como faz? Né? Então a gente ajudou a mudar a crença, atualizar. Com isso eu quero dizer que nós temos muitas crenças que são antigas e desatualizadas. Algumas a gente vai atualizando com o tempo. Algumas resistem a isso e permanecem lá ativas, inconscientemente, gerenciando, dirigindo nossos atos, atitudes e comportamentos. Não é? Quer ver uma coisa? Alguns exemplos de crenças limitantes sobre saúde. Né? Tem gente que acredita, por exemplo, que câncer só tem quem é ruim. Eu já ouvi isso.
ou a crença de que uma doença grave, muitas vezes, é castigo por algo que eu fiz errado, né? Será que isso é verdade? Como é que isso é verdade? Doença crônica tem cura? O que você acha, doutora? Claro. Né? Eu já vi muitos casos de cura. Muitas vezes, quando se trata também de uma doença, ou quando a gente mesmo adoece, muitas vezes a gente vai se confrontar com crenças. Eu sei que é possível curar, porque eu já vi alguém, ou já soube de alguém com essa doença que se curou. Mas eu sinto, mas não é para mim. Aquela pessoa era especial, ou estava envolvida em circunstâncias especiais. Então, às vezes eu acredito que isso até é possível, mas posso não acreditar que é possível para mim, o que eu não consigo, não é? E muitas vezes nós vamos ver que quando se trata de adoecimento e de se recuperar de um adoecimento, nós precisamos ter um alinhamento de certas crenças, não é? E uma delas é essa: sim, é possível alcançar a cura. A cura é possível também para mim e eu mereço. E nesse eu mereço, às vezes tem coisas lá no fundo do baú que a gente nem desconfia. E às vezes a gente sente que não merece. Às vezes, subconscientemente, a gente precisa estar doente, até por crenças que a gente carrega do tipo eu preciso ou eu mereço isso, como uma forma de expiação de alguma culpa. Tem crianças que ficam doentes como uma forma de atrair atenção. Porque como eu ganho um irmãozinho, perdi o trono, daí vem eventualmente outro irmão, que não é muito comum hoje, 3, né? Mas enfim. Mas aí eu fico doente e meus pais, minha mãe me dá toda a atenção do mundo. Olha que legal. Se eu não fico doente, eu não tenho atenção. Então, ficar doente é legal. Isso. E não é uma escolha consciente. As pessoas não escolhem isso. A dicotomia corpo-mente é meramente didática, ela não existe. Corpo e mente são partes de um sistema. Esse sistema é você. Pois é, e nesse caso, quando se trata de uma criança ainda bem pequena, ela ainda não tem à sua disposição a consciência desprendida dos processos corpóreos. Ela ainda não pensa propriamente por si mesma, de forma a poder ter uma elaboração das situações de maneira consciente. Ela faz isso associando sentimentos e sensações às vivências, mas ela não elabora de modo a pensar e verbalizar estas coisas. Por isso é tão difícil para uma criança colocar em palavras pensamentos. Não que esses pensamentos não existam, mas eles estão profundamente vinculados a processos vegetativos, vitais no corpo. Então, tem certas situações que hoje a neurociência distingue, isso que nós estamos chamando às vezes de crença consciente ou inconsciente, como memória explícita e memória implícita. Então, tem certos circuitos neurofisiológicos, redes de sinapses mesmo, que, por exemplo, de um lado, facultam a percepção daquilo que vai ao nosso redor, percepção pura mesmo, aquilo que vem como informação pelos sentidos, e agrega sensações interiores, sentimentos, e isso forma uma mesma rede que é ativada sempre que estes elementos se repetem. Então, isso vai deixando como que memórias implícitas. E elas podem ser evocadas muito mais tarde, sem que a gente tenha elaborado conscientemente qual era o significado implícito. É por isso que muitas vezes a gente vai se dar conta, né, de sentimentos, sensações, emoções que vêm como que condicionadas ou associadas a certas experiências, sem que a gente tivesse necessariamente pensado aquilo deliberadamente, intencionalmente. De novo, o nosso processamento de crenças é a parte mais inconsciente do seu processamento. Muito do que a gente está falando aqui, a gente não tem noção do que está acontecendo e dirigindo o meu pensamento, minha vontade de querer algo ou de evitar algo aqui dentro, não é? Quer ver alguns mitos sobre crenças? Né? Olha lá, mito número 1, eu vou dar 2 mitos para vocês, né? Uma crença
muito antiga vai levar muito tempo para ser mudada. Não é verdade. Se um programa está num computador há 1 mês e o outro programa está há 2 anos ou 10 anos no computador, qual deles é mais difícil de ser mudado? Os dois é igual, é como crença. Você pode mudar uma crença nova, uma crença antiga, enfim. E, de novo, aquelas crenças que você tem sobre você mesmo, provavelmente, a maior parte delas, foram construídas no seu primeiro setênio de vida. A parte mais importante sobre as crenças que você tem sobre você, autoconceito, autoimagem, foram formadas no primeiro setênio de vida. Algumas permanecem, outras vão mudando. Não existe milagre, não existe um remédio que de repente muda tudo. É um processo evolutivo, não é? Um outro mito é que mudar comportamentos antigos e padrões de pensamento é difícil e doloroso. Só muda quando dói. Quando dói também muda, mas não é só quando dói que muda, não é? É isso aí. A gente costuma dizer, esse é um dito da sabedoria popular, que na vida a gente pode evoluir ou pela dor ou pelo amor. A gente pode aprender por um compromisso com a verdade, por uma observação atenta, pela elaboração das nossas próprias experiências e pela observação da experiência de outros também. Há muito que se pode aprender sem necessariamente ter de se passar dor, mas certamente em relação a algo que nos cabe desenvolver, algo para o que nós já fomos dotados com a capacidade e temos a oportunidade de nutri-la, né? De fazê-la florescer, e não o fazemos, então pode ser que sim, alguma coisa venha de fora e se imponha, né? De uma maneira às vezes destrutiva, para dar aquele chacoalhão. Nós não estamos vivendo exatamente uma coisa como essa agora, né? Com essa pandemia? Então, se deixar, a gente fica aqui até meia-noite. Mas, enfim, pensando em tudo isso, eu e Ana Paula resolvemos montar, com tudo que a gente já aprendeu, um curso sobre crenças e saúde, que é baseado em antroposofia, programação neurolinguística, constelação familiar, que eu vi que a gente fez, alguém fez uma pergunta ali, nova medicina germânica, biomagnetismo, Psyche, Somatic Experience. Tudo isso são assuntos, nós dois somos alunos profissionais, a gente estuda, a gente faz curso, estamos sempre viajando, fazendo curso, aprendendo coisas novas. Resolvemos juntar tudo isso e falar sobre crenças e saúde. Como é que faz para a gente ficar doente, para a gente se curar? Nós dois tivemos câncer, por exemplo, e ambos estamos curados. Você não conhece pessoas que tinham uma doença grave, importante, etc., e que se curaram sem nenhuma explicação médica adequada? Os médicos, não sei como isso aconteceu. É comum isso acontecer. Muitas vezes pessoas se curam do nada. Inclusive, a gente também sabe, isso é bem conhecido, que as crenças podem atuar não só para o mal, no sentido limitante, mas também podem atuar para o bem. Quantas pessoas não se curaram pelo poder de uma fé? Quantas pessoas não se curaram por aquele efeito placebo, tão conhecido, e que significa que às vezes uma pessoa recebe uma substância inócua, mas o fato de ela ter acreditado que aquela substância poderia curá-la, levou-a efetivamente à cura. E o segredo disso, que hoje está bem estabelecido, e que a ciência mesma, né, já reconhece como um fato, é que do fato de eu acreditar tão intensamente nisso, isso leva esta imagem que eu antecipo da minha cura, né? Através da minha amígdala cerebral, do hipocampo, daquelas regiões cerebrais que são ativadas para a fabricação de determinados peptídeos, como o Gilberto falou. Então, existem eventos que vão encadear da minha crença ou daquilo que eu conservo como um significado ou com aquilo que faz sentido para mim e que é pensado, como isso se vincula também suscitando um sentimento e levando a uma sensação corpórea, porque toda uma química neurofisiológica vai jorrar para dentro do meu sangue e vai tornar isto uma verdade biológica
também. Então, nós precisamos começar a aprender que pensamentos e sentimentos geram realidade. Aquilo que a gente acreditar no nosso mais íntimo se tornará para nós uma realidade, no nosso corpo e à nossa volta, conforme o teor da nossa crença. Então, junto a tudo isso, de novo, programação neurolinguística, antroposofia, nova medicina germânica, Psyche, experiência somática, biomagnetismo, enfim, todas as teorias do Bruce Lipton, do Joe Dispenza, do Greg Braden, do Donald Walsh, tudo isso que a gente fez e aprendeu, a gente montamos um curso que vai ser ao vivo e online, de 4 encontros, né? No primeiro encontro nós vamos falar sobre crenças, no dia 4 de maio. No segundo encontro nós vamos falar de saúde e doença, no dia 6 de maio. Terceiro encontro no dia 11 de maio, explorando possibilidades de cura, primeira parte. E no dia 13 de maio, isso, obrigado, a segunda parte de encontrando possibilidades de cura. Aniversário da Pepia, que está aí também. Então, vamos falar um pouco sobre cada um desses encontros, né? Tá lá? Tá lá, né? O primeiro encontro, vamos falar sobre crenças, sim, certo, querida? Certo, vamos aprender a identificar crenças. Eu estou vendo que tem perguntas, por exemplo, sobre comportamentos recorrentes e negativos. Como é que a gente detecta o que subjaz a isso como crença? Vamos aprender. Não só o que são as crenças, ou como elas se formam, como elas evoluem, como sistemas de crença complexo podem se formar dentro da gente e o impacto que elas têm na nossa vida. Como é que esse impacto está, de certa maneira, escalonado a partir de estratos, camadas do nosso ser? Porque eu tenho crenças sobre identidade, sobre capacidade, crenças sobre comportamentos, crenças sobre ambientes, crenças sobre espiritualidade. São níveis diferentes de crença e crenças com importâncias diferentes. E aí nós vamos descobrir também como é que essas crenças vão se configurar e modelar a nossa própria biologia. Esse é o primeiro encontro. No segundo encontro, dia 6 de maio, né? Nós vamos ver como é que uma doença se instala, o que faz adoecer. E em contrapartida, o que também cura. Como é que a gente pode reconhecer e aprender a ler a linguagem da doença cifrada no corpo? Porque doença é um tipo de aviso que nosso corpo está nos dando. Sim, ela encerra uma mensagem. Não há doença que não encerre em si um significado, mas também um propósito. A doença não é apenas a configuração no corpo de uma dificuldade, de um conflito, de uma carga emocional não resolvida. Ela também é uma tentativa de dissolver esse obstáculo. Por que a gente pode afirmar isso? Como é que isso se dá? Então, tudo isso a gente vai tratar nesse segundo encontro. Aí nós vamos para o terceiro encontro. Peraí, esquecemos de dizer que no segundo encontro a gente também vai cruzar ou contrastar um pouquinho o paradigma da ciência médica prevalente, que ainda se foca muito na patogênese, e aquilo que é um paradigma relativamente novo, pelo menos para a pesquisa da ciência médica, que é o da salutogênese, gênese, origem, salutis, saúde. Então, o que gera saúde? Porque nós vamos ver que em todos nós convivem forças adoecedoras com forças salutogenéticas, da mesma forma como nós temos crenças que são regenerativas e crenças limitantes. Então, nós vamos ter uma expressão desses dois conjuntos de força. E como é que a gente pode, então, intencionalmente cultivar o que nos torna mais sadios, mais saudáveis? Essa parte é mais a parte dela que minha. Daí nós vamos para o terceiro encontro, né? Crenças e Saúde, terceiro encontro no dia 11 de maio. De novo, todos vão ser das 7h30 até as 9 da noite, né? Explorando possibilidades de cura e fortalecimento da saúde integral. Então, daí a gente vai realmente começar a penetrar mais nas estratégias para a identificação, a descoberta do que seja eventualmente um padrão de crença limitante e de que maneiras a gente pode começar a transformar isso, né? Ou práticas e exercícios, nós vamos descrever alguns naturalmente,
não dá para falar de tudo, mas dá para já dar boas ideias, boas dicas e práticas que vocês todos podem, de alguma maneira, experimentar nessa direção. E aí, vem o encontro 4, dia 13, né? De novo, das 7h30 às 9 da noite, explorando possibilidades da segunda parte, né? Esse assunto é um assunto bastante amplo. A gente vai pegar o que nós consideramos mais importante e colocar para as pessoas aprenderem. Nós vamos ter exercícios, né? É bom dizer que talvez não seja só o mais importante, talvez seja o mais relevante e possível de ser transmitido Isso. nesse formato online, porque, claro, nós agora estamos submetidos a essa limitação, entre aspas, que ao mesmo tempo, do outro lado, também é uma possibilidade maravilhosa, né? Muito mais gente pode se conectar ao mesmo tempo. Por outro lado, tem coisas que o encontro presencial faculta que são mais difíceis da gente trazer para esse formato, né? Então, vamos abrir para perguntas? Guilherme, temos perguntas aí? Temos muitas. Vamos ver quantas a gente consegue responder. Certo. É bom a gente dizer o seguinte, certamente não poderemos endereçar todas as perguntas que recebemos, mas vamos levar todas em consideração para a preparação do curso de tal forma que elas possam ser contempladas. Então, você que não sentir a sua pergunta respondida agora, venha fazer o curso porque ela será contemplada com certeza. Vamos lá. As primeiras perguntas, na verdade tem muita coisa sobre crenças. Algumas delas perguntam como é que diferencia os comportamentos que são praticados por hábitos e aqueles que vêm em função de crenças inconscientes. Na realidade, todos os comportamentos, né? Para quem já fez curso conosco, que conhece um pouco de nível neurológico, mas assim, todo comportamento é gerado por uma capacidade que é apoiada numa crença. Então, todos os comportamentos têm uma crença por trás. Um comportamento pode ser mais habitual ou menos habitual, mas todos os comportamentos vão ter uma crença por trás. Tudo que você faz. Um hábito não é necessariamente diferente de uma crença, mas a crença subjaz a todo comportamento, inclusive o comportamento que é um hábito. E nós temos hábitos que gostamos de ter e hábitos que não gostamos de ter. Ou padrões de comportamento repetitivos que a gente não gosta de ter. Quantas vezes você não fez alguma coisa e parou, pensou, analisou e falou, nunca mais vou fazer isso. E no dia seguinte, pimba de novo, né? Isso acontece por quê? Porque tem crenças importantes por trás que não foram ainda identificadas. O que mais, Guilherme? Eu tenho que ser melhor. Acho que veio a frase que estava em um dos slides. Isso não pode ser encarado como um estímulo? Pode ser encarado como um estímulo, mas eu vou fazer uma pequena diferenciação. Eu quero ser melhor é uma coisa e eu tenho que ser melhor é outra coisa completamente diferente. Eu não quero falhar é uma coisa, eu não posso falhar é outra coisa diferente. Em programação neurolinguística existe um padrão de linguagem que se chama operador modal de necessidade, que está por trás disso. Mas sem falar em termos técnicos, todo mundo gosta de ser aprovado. Eu quero ser aprovado, mas é diferente de eu tenho que ser aprovado. Eu quero receber a atenção dos outros, é diferente de eu tenho que receber a atenção dos outros. Quando tem esse... Aliás, vamos aproveitar que quando se diz eu tenho que, qualquer coisa que venha depois, nesse caso eu tenho que ser melhor, isso já pressupõe uma crença de que eu não tenho permissão para não sê-lo. O que será que sucederia se eu não fosse melhor, né? Então, talvez isso me coloque em contato com consequências que eu não quero ter. Veja, eu vou dizer uma coisa agora que é uma generalização, que não se aplica para todo mundo desse jeito. Mas, necessidade de perfeccionismo, não posso errar, tenho que fazer tudo certo. Todas essas coisas estão ligadas em algum grau, para pessoas diferentes, de formas diferentes, a sua autoestima, autoconceito, autoimagem. De repente, se eu errar, não vão mais gostar de mim. Mas, de novo, não é um pensamento consciente. Isso está baseado em crenças que estão ligadas lá atrás, que foram instaladas
por você mesmo lá atrás, provavelmente na sua infância. Lembra que nós dissemos? Suas crenças sobre você mesmo começam a se instalar lá pelos 3 anos de idade, talvez antes, não é? Até os 7 anos, a maior parte, né? No primeiro e segundo setênio, você formou o que você acredita sobre você, né? Dá para mudar? Dá para mudar. Demanda técnica, demanda conhecimento, e talvez você precise de ajuda, mas dá para fazer. O que mais, Guilherme? Teve uma pergunta que perguntou se as crenças limitantes podem direcionar os acontecimentos das nossas vidas como se fosse destino. Até depois teve uma outra que perguntou se as crenças podem influenciar o resultado das minhas vendas. Nossa, com certeza. Imagina um vendedor com baixa autoestima, que não pode receber não. Não vai ser um bom vendedor. O vendedor tem que saber receber não. Não, ele já tem, eles dizem até, né? Já tem o não, vou atrás do outro. Tem vendedor que recebe um não, 2 não, 3 não. Tem gente que se candidata à eleição, Lincoln foi 7, 8 vezes candidato à presidência americana, por exemplo. A gente teve exemplos aqui também. Mas, enfim, né? Com certeza influi em todos os seus comportamentos, em todas as suas persistência, assertividade, está intimamente ligado à sua autoestima também. Tem gente que persiste e vai atrás, né? Persistente é diferente de insistente. Eu sou teimoso ou sou persistente, né? O teimoso é como dar murro em ponta de faca, mantém o comportamento para atingir o objetivo. O persistente muda o comportamento, se aquele não deu certo, para atingir o objetivo. Mas então, tem um aspecto dessa pergunta que me chama a atenção, que foi a pessoa vincular a crença à palavra destino. De certa maneira, com as crenças que a gente vai, tanto as que a gente vai elaborando ou formulando conscientemente, mas mesmo as outras, elas vão constituindo um destino. Porque elas vão gerar a realidade na qual a gente vive. Elas vão condicionar, de certa maneira, nossas ações, nossos comportamentos, e nossos comportamentos terão um impacto no seu entorno que vão gerar respostas. Então, você faz o seu destino. Exato. Então, de certa maneira, nós estaremos, através dos nossos atos, imprimindo nossa marca ao mundo e também, de certa maneira, como que plantando algo. Nós só podemos colher de acordo com aquilo que a gente planta. Às vezes as pessoas falam em destino como se houvesse um determinismo, um fatalismo. É verdade que existem certas coisas que às vezes se impõem de uma maneira que nós não podemos mudar. Tem certas coisas que vêm que nós não podemos mudar. Para isso até vale muito aquela oração que se tornou celebrizada e que nos ajuda a reconhecer há coisas que eu posso mudar. Para essas eu peço força e coragem. Há coisas que eu não posso mudar e que só me cabe aceitar, porque do contrário, insistir numa mudança que não pode acontecer é só fonte de sofrimento. E a gente pede sabedoria para discernir uma coisa da outra. Onde é que cabe eu fazer algo que pode mudar uma situação e aonde só cabe aceitar aquilo que é. Então, na nossa vida, sempre tem, sim, uma medida de algo que vem com força de necessidade, com uma força de determinismo. Mas o que eu faço daquilo que acontece, isso é da minha inteira liberdade. Quando alguém entra para um jogo de cartas, as cartas que ele recebe é com estas cartas que ele vai jogar. Isso ele não pode mudar. Mas ele pode mudar como ele vai combiná-las, como ele vai descartar ou guardar, se ele vai fazer isto ou aquilo. Então, não é o que acontece, mas o que eu faço do que acontece e como eu posso, através de tornar conscientes as minhas crenças, ser tanto mais livres. Porque então passo a poder escolher o caminho que eu quero seguir e como quero construí-lo. Legal. O que mais? O curso Crenças de Saúde pode nos ajudar a melhorar as crenças dos filhos adolescentes? Essa pergunta eu preciso uns 20 minutos para responder, mas sim, a resposta é sim, porque você vai aprender a perceber melhor crenças, não como a Ana Paula disse no início, não só as suas, como a dos outros. Mas tem que ter um cuidado aí, né? Porque não se trata de mudar a crença do adolescente.
Para isso nós vamos fazer um outro curso também, hein? Nós vamos formatar aqui um curso Pais e Filhos, né? Para poder compreender isso. Já está no forno, vai ser lançado daqui a um tempo. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, em relação às crenças de outros, é importante compreendê-las e é importante, isso faz parte da compreensão do outro. Eu não sei se vocês já repararam, apreender, compreender, tem a ver com abarcar, tem a ver com trazer para dentro do continente que é a própria alma. Compreender não é o mesmo que entender. Então, é muito importante que a gente não queira transformar o outro ou mudar a crença do outro diretamente. Isso seria convertê-lo ou tentar convencê-lo. Eu sei o que é bom para você. Então, se trata de aceitar que para o outro é como ele percebe que seja. E, no entanto, se eu o compreender, talvez eu tenha uma chance maior de ajudá-lo a ele mesmo fazer a mudança que para ele também vai levá-lo a uma harmonia melhor. Então, sim, a gente pode aprender que mudanças no nosso comportamento a gente pode fazer de forma a suscitar no outro uma resposta diferente do que aquela que ele normalmente dá, baseado nas crenças que ele tem. O que mais? Tem muita gente perguntando como é que identifica as crenças. Tem algumas variações. Como é que eu identifico crenças que eu tenho inconscientemente e não sei? Como é que eu identifico as crenças e por aí vai. A gente dá uma pista ou não dá? Veja, não existe uma receita para identificar crenças, né? No nosso curso aqui na SBPNL de Master Practitioner, a gente passa 10 dias, na realidade, explorando esse tema, como identificar crenças. É um treinamento, é um novo jogo de atenção. Você começa a prestar atenção em outras informações, além daquelas que você já tem. Então, identificar a crença é um processo, é um treinamento. Sinto. Adoraria ter uma receita, mas não tem uma receita. Mas existem algumas pistas. Tem pistas, por exemplo, que estão presentes muitas vezes no nosso diálogo interno. Muitas vezes, enquanto a gente está vivenciando alguma coisa, parcialmente a nossa atenção está comprometida com o que aqui dentro a gente vai dizendo, comentando sobre o que acontece. E como a nossa atenção está, em parte, comprometida com o que está do lado de fora, então nem sempre a gente ouve, escuta o que a gente mesmo diz aqui dentro. Mas se você retrospectivamente, depois do acontecido, observa aquilo que foi o fato exterior e depois observa o que isso movimentou dentro de você e agora sim, recuperando, resgatando todo o texto do seu diálogo interno, presta atenção no que ali foi pensado, você vai descobrir algumas das crenças que são pressupostas e que são os significados assumidos para aquilo que acontecia e que te levou a sentir. Não é o que acontece que te faz sentir o que você sente, mas o significado que você atribui ao que acontece. Então, essa é uma pista para a identificação de crenças. Não é a única, mas é uma. E assim, aprende a prestar mais atenção no seu diálogo interno, você vai aprender um monte sobre você mesmo. Um monte. Diálogo interno, entre aspas, simplisticamente falando, diálogo interno manda em você. O seu diálogo interno manda em você. O que mais, Guilherme? É isso aí. Está na hora de acabar já. Não, mas o pessoal está animado ainda. Acho que tem mais de 300 pessoas aqui ainda. Dá para responder mais algumas, não? Dá. Bastante gente pediu exercícios práticos. Que exercícios práticos podem nos ajudar a mudar crenças? Exercícios para eliminar crenças. Exercícios práticos para eliminar crenças em jovens e adolescentes que acham suicídio uma solução e vários outros sabores da mesma pergunta. Deixa eu dizer uma coisa importante. A gente nunca elimina uma crença. A gente transforma, evolui uma crença. Normalmente, as crenças mais limitantes têm um enunciado muito curto. Lembra que nós falamos no começo da live? Crenças são generalizações que a gente faz, né? Quanto mais restrito ou menor for o enunciado da crença, mais limitante ela é. Quando você começar a entender melhor a crença, explorá-la e diminuir a limitação dela, o enunciado dela cresce, aumenta, ela fica menos generalizante, fica mais específica, não é? Mais contextualizada, né? Mais contextualizada. Porque o que é bom num contexto pode não ser em outro, mas quando você especifica
cada coisa no seu tempo e no seu lugar, na antroposofia a gente costuma dizer assim, ó, o mal é o bem fora do tempo e do lugar. Uma coisa pode ser muito boa quando ela está bem contextualizada, e fora desse contexto ela pode se comportar de modo a gerar um efeito que a gente vai considerar nocivo ou maléfico. Essa mesma afirmação na programação neurolinguística é a seguinte: todo comportamento é útil em algum contexto. Quando a gente pensa num comportamento que não gosta da gente mesmo ou de outros, a gente pensa nos contextos onde aquele comportamento é inadequado. Mas existe técnica facinho de aprender para você descobrir que contextos onde comportamentos tidos como inúteis ou indesejados podem ser úteis também. É como assim uma roupa, sabe como é? Não tem roupa no seu armário que você não usa nunca, só usa em determinadas situações. Imagina se você vai a um supermercado com uma roupa, um vestido longo, habillé de festa, de casamento. Não é adequado. Todo comportamento é adequado em algum lugar. Guarda isso. Que mais? Mas, de novo, eu queria chamar a atenção só para uma coisa, porque se fala de eliminar crenças de adolescentes. Então, primeiro, já não se trata de eliminar. E, de novo, não se trata de impor algo a alguém. Muitas vezes a gente fica aflito e angustiado porque é muito relevante a questão e o problema. Claro, implica em vida e morte, a questão de suicídio. Às vezes até isso. Mas, se a gente se enreda numa ansiedade por um resultado ou por uma solução, essa é a maneira mais segura de não chegar a ela. Quanto mais a gente entra num modo de querer resolver uma questão, mais a gente se aliena do processo. E quanto mais a gente se aliena do processo, menor a chance de a gente compreendê-lo. Vocês vão ver que muitas das soluções vão emergir naturalmente como insights, porque a gente vai ampliando o próprio mapa do problema. A gente vai ampliando o conhecimento, a compreensão, a visão que a gente tem. Então, e é quase como se a gente fosse criando dentro da gente um órgão de percepção para a verdade que subjaz a ele. Então, quando a gente o faz, a solução emerge. Mas se a gente quer ir direto na solução, muitas vezes a gente se enreda tanto mais, se emaranha no problema. Na PNL isso é dito assim: se você for direto ao estado desejado, se você quiser mudar direto, né, do estado atual para o estado desejado, vocês enrolam. Precisa acompanhar, entrar em rapport, entrar em sintonia. Tem um processo. Tem um processo. E a gente precisa amar esse processo, amar a pergunta, gestá-la de certa maneira. Então ela vai dar à luz a solução. Eu vi a Viviane Aranha fez a pergunta. Quando eu fico olhando para cima é porque eu estou vendo as perguntas, tá? A partir de que idade pode fazer o curso? Não tem um limite de idade, né? Quanto mais jovem, para cada idade ela vai ter uma compreensão diferente. Um adolescente vai entender o curso de um jeito, mas já vai dar ferramentas para ele ou ela entenderem mais e se conhecerem mais. Alguém de uma idade mais avançada, um adulto, ou né, vai aproveitar são formas diferentes, mas todos vão ter benefícios sobre isso. Sobre preço e parcelamento, a gente já vai falar já no encerramento. Né? Tem um link. Esse link é meio complicado. Tem um link mais simples, não? É só clicar no link. É só clicar nesse link aí, ó. Você vai para a pasta. Se você clicar nesse link, você vai para eles chamam de landing page, para a página que tem mais informações sobre o curso. É só clicar nele, tá? Eu estou vendo ali que tem alguém perguntando se fobia é uma crença. Não, fobia é uma resposta, é uma reação, né, de um medo extremo. Então ela não é uma crença, mas a todo comportamento subjaz uma crença. Então a ela está vinculada a alguma crença. E essa crença pode ter se formado por uma experiência traumática, não necessariamente factual. Já me aconteceu em pesquisa, né, de onde a gente vai remontar como quem persegue um rio e vai até a nascente. Então a gente às vezes vai remontando num processo de pesquisa transderivacional qual é a origem da formação de uma crença. E às vezes a gente chega numa situação que não foi um fato ocorrido, mas foi um fato imaginado. Então, mesmo uma imaginação profundamente intensa pode ser suficiente para instalar uma crença limitante e às vezes até
fóbica, né? Que vai gerar uma fobia. Como a gente disse, nós não vivemos no mundo que nos cerca, nós vivemos numa representação que fazemos desse mundo que nos cerca. Quem tem medo de lagartixa, não tem medo da lagartixa desse tamanho, tem medo do jacaré que põe aqui dentro. Quem tem medo do escuro, né? Às vezes o medo até fóbico, não tem medo do escuro, ninguém tem medo do desconhecido. Eu tenho medo do bicho-papão que eu vou ver quando eu acender a luz. Porque eu imagino que pode acontecer, né? Não é? Das visões sombrias que eu pinto aqui dentro em relação àquilo. Muitas vezes no desconhecido a gente pinta o melhor cenário ou o pior cenário, na média. Como é que você faz? O que mais, Guilherme? Dá tempo de mais duas? Dá tempo de mais duas. Tá bom. Antes dessas duas últimas, rapidinho reconhecer a presença de um monte de gente que conhece vocês, que já está aqui. Rodrigo Romero, do Rodrigo GC. Romero, querido, como vai? Maria Pia, Rafael Isidoro, Carlos Isidoro, Raquel Isidoro. Família mais Isidoro. Um monte de gente da família Isidoro. Obrigado aqui. aí, gente. Fernanda Suplicy, amiga da Marina Cury, mandou um abraço também. Acho que não dá tempo de citar todo mundo aqui, mas tem muita gente. Uhum. Então vamos lá, duas perguntas últimas finais. duas, tá. Como diferencia, ou qual é a diferença entre crenças e valores? Muito interessante. Quer falar primeiro? Pode falar. De certa maneira, crenças elas podem constituir os nossos valores. Muitas das crenças que a gente guarda, conscientes ou não, vão identificar precisamente aquilo que vai constituir para nós um valor. Elas vão, de certa maneira, conferir permissão e ou motivação. Permissão ou não permissão, motivação ou não motivação, conforme a crença seja limitante ou não. Então, por exemplo, nós falamos que crenças vão condicionar capacidades que suportam comportamentos que são realizados em determinados contextos, não é? Então, por exemplo, eu teria a capacidade para matar alguém? Claro que eu tenho. Mas conforme as crenças que vão se constituindo em valores até morais, princípios para mim, eu não deveria fazer isso. Então, embora eu tenha a capacidade, eu vou coibir tudo aquilo que em mim seria um ímpeto ou um instinto nessa direção. Porém, pode acontecer de eu ter, embora eu tenha o valor, né, de preservar a vida, né, e de não desejar matar nenhuma criatura, pode ser que numa situação extrema eu veja, por exemplo, o meu filho submetido a uma ameaça, talvez alguém que investe contra ele num assalto e poderia matá-lo. E nessa hora pode ser que eu saque, então, uma ferramenta, uma faca que esteja perto e eu vá contra o agressor, em legítima defesa da vida que me é cara. Então, embora a minha crença e o meu valor seja preservar a vida, agora vem talvez um valor de uma hierarquia superior, né, do amor e da sobrevivência daquele que me é mais caro. Então, crenças e valores estão para nós em termos de níveis neurológicos, que é um assunto que a gente vai abordar depois mais ampla e profundamente, estão no mesmo nível. As crenças podem condicionar e formar para nós valores, porque elas contam de como a gente significa e pondera, como a gente sente o valor intrínseco de cada coisa, ser, pessoa, situação. Muita gente perguntando se esse vídeo vai ficar gravado. Sim, vai ficar gravado no YouTube, como está posto aí agora. Entra no YouTube, pesquisa SBPNL, Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística, vão aparecer vários vídeos, esse vai ser hoje o mais recente, vai ser um deles. Ou clica no nosso logo aqui embaixo. Ou clica no nosso logotipo aqui embaixo. Já vem, tem um logotipo ali embaixo, SBPNL, aqui embaixo. Né? Que você vai entrar na pasta e tem vários vídeos lá. Quem quiser assistir, se quiser mandar o link para alguém recomendar, tudo bem. Guilherme, vamos para a última? Última, certo. Constelação familiar ajuda a trazer o inconsciente para a consciência? Ajuda. A constelação também é uma das formações complementares que nós fizemos, que nós passamos. Então, haverá momentos em que a gente também vai ter ocasião, mas só para quem talvez não esteja familiarizado, para não deixar sem uma resposta, como é que a constelação traz algo que está inconsciente? Então, a constelação parte de um conceito
que o Hellinger, inclusive, diz que o Rupert Sheldrake ajudou, de certa maneira, a conceituar, a elaborar, né? Que é o conceito do campo mórfico. Esse campo mórfico é algo como uma realidade invisível, mas como um princípio que congrega, que unifica membros, por exemplo, de uma família num mesmo organismo, como parte de um organismo. Quando eu intenciono a dinâmica de um campo, né, desse campo mórfico, quer dizer, daquilo que gera a realidade dentro desta família, eu posso tomar representantes para os membros dela. Então, alguém se voluntaria e se oferece como representante para fazer a mãe, para fazer o pai, para fazer o irmão, para fazer ali o lugar das pessoas sobre quem ele nada conhece, né? Da pessoa que está sendo constelada ou que traz uma situação a ser constelada e que tange a história da família, como um organismo social e espiritual em si mesmo, do qual cada um deles é um membro, é uma parte, é um órgão. Então, muitas vezes, estas pessoas ficam agora dentro deste campo como um representante e elas sentem o ímpeto, né, de trazer um comportamento, fazer uma ação, ou às vezes sentem algo que elas colocam em palavras, ou têm um pensamento que lhes ocorre, e aquilo corresponde exatamente à forma de se comportar, de pensar, de falar daquela pessoa que ela está representando. Embora ela não tenha nenhum vínculo e não conheça nada sobre a história daquela pessoa. Como é que isso pode acontecer? Então, isso tem a ver com uma realidade que está num plano invisível e sobre o que a gente pode depois esclarecer mais. Mas o fato é que quando alguém dá voz a isso, se oferecendo, se emprestando para que uma dinâmica que está oculta venha à tona, algo que não estava consciente passa a ser. E acontece que muitas vezes o fato de uma dinâmica oculta se tornar consciente possibilita que agora o simples fato de eu introduzir um movimento novo pela consciência nesse organismo já leve à possibilidade de uma cura. É bem bacana, a gente vai ter chance de falar disso também. Pessoal, já são mais de 8 horas, muita gente perguntando quanto custa, como faz. Tá aí, o curso tem um preço maior, mas fizeram um preço de lançamento de R$ 499, pode pagar em até 12 vezes, você escolhe, né? Guilherme, põe o link de novo aí na mensagem. Basta clicar ou no link que aparece aí embaixo, ou no link que o Guilherme vai pôr aí agora. Você vai para uma página onde tem todas as explicações, todas as informações do curso, de como fazer, como se inscrever, como ter mais informação e tudo mais, tá bom? Pessoas, foi muito legal estar aqui, muito obrigado por terem nos assistido por essa hora e todos. Chegamos a 350 pessoas, que delícia. E não se esqueçam de passar essa informação para quem vocês acham que possa interessar. E, se tiverem vontade de ter respostas dessas outras perguntas, venham fazer o curso. Eu garanto a vocês que elas serão contempladas. O que a gente não pôde hoje endereçar, a gente vai guardar e vai considerar na hora de preparar o curso. E cuidado que periga você gostar muito, hein? Pessoas, muito obrigado. Um beijo a todos, boa noite, se cuide, né? Boa noite a todos. Tchau. Beijão.